Tá, vamos lá, a parte de equilíbrio eletrolítico, onde a gente vai falar também de alterações do sódio e do potássio. E lembrando que esse slide aí é da faculdade, da professora, a intenção aqui é só ajudar aí, sem fins lucrativos aí, certo? Então aí começa aqui falando do equilíbrio entre o plasma e as células, né? E quando a gente fala de líquido intersticial, a gente vê que tudo isso daqui compõe as mesmas substâncias e a célula aí vai ter concentrações diferentes. Então, as mesmas concentrações do meio extracelular e do sangue são iguais, né? E o meio intracelular já passa a ser diferente. Aí ela falou sobre as pressões aqui, né? Que eu até trouxe a tabela aqui, falando da aorta, né? Das grandes artérias, depois vem artérias pequenas, arteriolas, depois vem os capilares. Perceba que essa pressão ela vai reduzindo, né? À medida aí que chega nas vênulas aqui, aí começa aqui esse retorno aqui, é todo via pressão hidrostática, né? Então todo retorno não tem pressão, certo? Pressão é mais nas artérias. Então a gente tem aqui, ela ainda falou sobre o capilar, ainda tem uma pressão aqui de 18 a 20 milímetros de mercúrio. Eu creio que isso aí não vai cair não, mas é mais a parte eletrolítica. Então eu deixei aqui essa tabelinha pintada já de forma intencional, para explicar tudo que tem dentro da célula, né, intracelular, as concentrações e o que tem fora da célula. Perceba que dentro da célula a maioria das concentrações são menores. Olha aqui, sódio é sempre menor, já o potássio que eu pintei de azul é a única coisa que está aqui como maior, de relevância aqui para esse slide, certo? Cálcio aqui fora é maior, cloruro aqui de fora é maior. Inclusive no outro slide que eu falei de acidose, toda hora eu falava cloro, mas é cloruro, certo? Bicarbonato aqui é maior fora, a glicose é maior fora, tá vendo? Os níveis de CO2 aqui sim é maior dentro. Por quê? Porque a gente já tem aí a célula eliminando esse CO2 utilizado, né? E o oxigênio a gente vê que é maior fora. Então perceba que todas as coisas aqui, a maioria aqui, as concentrações do que é relevante para o assunto aqui, são todos esses carinhas aqui, são maiores, com exceção aí do potássio. Então, como a gente vai falar aqui de sódio e de potássio, a gente tem uma menor concentração, né, de 4 a 5 mEq por litro aqui de potássio fora e sódio 142, enquanto dentro da célula sódio tem 10 e potássio tem 140. Aí começa falando sobre difusão e osmoses. Então, difusão é o movimento de partículas, né, de acordo com o seu gradiente, ou seja, ele vai mover desde a zona que tem aqui uma concentração mais alta para uma zona que tem concentração mais baixa. Então você tem lá substâncias que tem muita aqui concentração dessa substância e aqui tem pouca. Então essas substâncias vão mover aqui de onde tem uma menor concentração. A mesma coisa acontece com a água. O movimento aí já chama de osmoses aí. Ou seja, falou de osmoses é o movimento da água, falou de difusão é o movimento das partículas. Pode ser que caia essa diferença aí. Então se tem aqui, tem mais soluto aqui, teoricamente aqui é para conter mais água, certo? Então a água vai também para onde tem mais partículas aí, mais soluto. Isso aí a gente já viu, né? Então tonicidade, a gente falando aí de tonicidade com relação ao meio extracelular, sempre falar de tonicidade, de hipertônico, isotônico, hipotônico, é o meio extracelular. E esse meio extracelular, a tonicidade vai interferir nas células. Então aí se refere aí, né, a uma solução com soluto, onde a gente vai ocorrer aí esse deslocamento dessa água aí de acordo com a tonicidade desse meio extracelular. E aqui explica assim: um meio hipertônico é um meio que fora da célula está com muito soluto, certo? E se eu tenho muito soluto do lado de fora, a água tende a puxar, certo? Ou seja, toda a água que estava dentro da célula sai para onde está o meio hipertônico, tornando essa célula desidratada, né? Ocorrendo aí a desidratação intracelular. Se eu tenho um meio isotônico, então está em equilíbrio, tanto aqui fora como soluto, como aqui dentro, como também a água também, certo? E já se eu tenho um meio hipotônico, então pouco soluto do lado de fora, a tendência é que a água ela migre para dentro das células, onde tem mais soluto, tornando isso aqui super hidratado, né? Com edema, podendo causar aí lise aqui, como está explicando aqui, celular por quantidade excessiva de água. Então,
todo o equilíbrio aqui que ele está se referindo é justamente sobre a água. A água ela é influenciada justamente pela quantidade, pelo teor de soluto, certo? Então, meio hipertônico vai correr a água para fora da célula, deixando ela desidratada. Meio hipotônico vai fazer com que esse meio aqui que está com poucos solutos faça com que a água volte para dentro da célula, porque a célula está com mais soluto do que o meio extracelular. E aí sim aqui vem falando sobre peso corporal, a distribuição de peso. Então, aqui fala assim, né? Uma pessoa tem 60% de peso corporal. Um detalhe importante que eu não sei se ela explicou, mulher é 50% e idoso também é 50%. Isso aqui é importante lá na frente, porque tem um cálculo que faz no tratamento de pessoas que estão com hipernatremia ou hiponatremia, né? De preferência hiponatremia hipotônica, né? Hipovolêmica também, onde a gente tem que calcular, vamos fazer uma conta, então tem que gravar isso aqui, é importante aqui, certo? Mulheres e idosos 50% e um homem aí 60%. Não cai aqui nesse assunto, mas só estou falando que é relevante. Depois ela vem falar aqui sobre o câmbio, que ela explicou, né? Sobre como é que acontece essa passagem aí do líquido aí, né? Como é que acontece essa interação entre os linfáticos e artérias, assim, ó. Deixa pra ficar mais rápido de explicar, eu vou fazer assim, ó. Aqui tá eu vou desenhar, fica melhor. Aqui tá o capilar, certo? Aqui tá o capilar. E aqui tá o meio... Aqui estão as células, certo? Aqui estão as células. O que é que acontece é que dentro aqui desse interstício existe uma pressão hidrostática que força a água a sair e existe uma pressão hidrostática que força a água a entrar. Então existem duas pressões, uma para lá e uma para cá. Ou seja, existe a pressão hidrostática do capilar e existe a pressão hidrostática do interstício. Lembra de fisiologia? Depois existem proteínas aqui nessa região e existem proteínas nessa região. A gente viu que essas proteínas, principalmente a albumina, a fibrinógeno, tem função de puxar a água, ou seja, essas proteínas daqui vão puxar a água daqui para cá e essas proteínas daqui vão puxar a água daqui para cá, certo? Só que o que acontece é que existe um equilíbrio se fosse dessa forma, né? Pô, essas proteínas, as albuminas que estão aqui dentro, puxam a água para cá, as proteínas que estão aqui puxam a água para cá e os solutos puxam a água para cá. Hidrostática vai para lá e vai para cá. E onde é que entra o linfático? Que ele está aqui para fazer a drenagem, né, de todo esse processo. Ele entra jogando a água, puxando a água para ele, né? Teoricamente. Por quê? Porque existe uma pressão negativa entre todas essas. Então, para que haja mais acúmulo aqui dentro, no meio extracelular, em relação aqui ao capilar, o que acontece é que eu vou ter que inverter uma dessas pressões. Ou seja, essa daqui, que está jogando para dentro. Então, vou tirar essa daqui, ó. Tá vendo? E vou botar aqui pra cá. E vou dizer assim, essa é a do capilar e essa aqui é a do interstício. Eu vou botar assim. Ou seja, a pressão intersticial, ela é negativa. Então vou botar aqui, ó, negativa. Certo? A gente aprendeu isso em fisiologia. Por quê? Existe uma conta aí, um motivo pelo qual, enfim, não cabe a gente aqui estar falando. Mas o que eu quero dizer é que existe a pressão intersticial negativa. Ou seja, apenas quem mantém, ou seja, ó, a seta aqui para cima, a única coisa que mantém a água dentro do capilar são as proteínas. Justamente porque a pressão do interstício, ao invés de empurrar essa água para dentro do capilar, ele não empurra. Mas ele consegue jogar aqui para dentro do linfático, ou seja, o linfático acaba puxando aí, se eu não me engano, é 2%, né? Se eu não me engano, é 2% ou é 10%, né? Acho que é 10%, né? 10% de tudo aí vai passar pelo linfático. Então, essa informação é a única coisa que a gente tem que entender aqui dentro do processo. Aí aqui, ó, ela explica aqui já de uma forma assim, meio mudando as palavras, capilar, mas olha aqui, ó. Então, eu vou até diminuir o zoom aqui, ó. Existem as 4 forças que controlam, que foi essas 4 aqui que eu falei, ó. Eu vou falar da minha aqui primeiro, ó. Quais são as 4? Eu tenho a força hidrostática do capilar, que empurra para baixo. Eu tenho a força hidrostática do interstício, que é negativo, vai para baixo. Eu tenho a força colodosmótica, ou oncótica, ou osmótica, tanto faz, tudo é a mesma coisa. Puxando do capilar, ou seja, essa força aqui é colodosmótica ou oncótica do capilar, e a força colodosmótica ou oncótica do interstício. Então aqui, ó, tá aqui, ó. Quais são as pressões?
Eu tenho a pressão de filtração, que é hidrostática do capilar. Depois eu tenho a pressão osmótica do capilar. Depois eu venho a pressão hidrostática, que é igual a essa aqui, ó, do interstício. E depois pressão oncótica do tecido, que tem que ser interstício. Aqui fica mudando, etc. Ou seja, é sempre interstício, interstício, capilar, capilar. Certo? Então aqui, ó, deveria ser intersticial. Certo? Deveria ser intersticial. Beleza? Para não ficar... E aqui deveria ser filtração, não. Deveria ser hidrostática, né? Fica mais fácil, que a gente aprendeu assim em fisiologia, certo? Ou seja, a gente sabe que agora ele não diz aqui quem é negativo e positivo, mas aqui, ó, dentro da seta a gente vê, né? Quem é positivo e quem é negativo. Então, só para entender aí esse processo, beleza? Então, força coloidosmótica do interstício e do capilar e força hidrostática do interstício e do capilar. A única diferença é que a única força que mantém a pressão dentro do capilar é a coloidosmótica do capilar. As outras todas é oposta, certo? Então, foi aí. Aí vem o que é o edema. O edema, voltando para aqui, ó, é justamente quando alguém não consegue dar conta. Eu vou até dar um zoom aqui para mostrar. Ou isso aqui não dá conta, tá vendo? Ou seja, eu tenho um defeito aqui dentro do meu linfático, onde aí não consigo puxar esses 10% e acaba acumulando líquido aqui e causando um edema, que é o aumento de líquido. Ou eu posso ter o que? Pouca proteína coloidosmótica, a pessoa está com a albumina baixa, pouca albumina, então acaba perdendo o líquido para o terceiro espaço e não tendo aqui também. A pressão hidrostática, eu tô com pouca pressão também, e tudo isso é que vai interferir no edema aqui, ó. Então a gente pode ter, por exemplo, uma sepse, onde abre esses espaços intersticiais aqui, ó, né? Uma infecção generalizada e acaba passando proteína e tudo para aqui para dentro, ó, acaba perdendo, então toda essa água volta, então tudo isso daí, febre também aumenta isso aqui, ó, né? A permeabilidade do capilar, tudo isso aí faz com que crie edema. Vamos ver o que ela tem lá para falar. Aí vem lá, o que é edema? Edema é pelo aumento da pressão de filtração do capilar, né? Que diz lá a hidrostática do capilar. Ou pela redução da osmótica coloidal do capilar. Ou pelo aumento da permeabilidade do capilar, que foi o que eu falei. Ou pela obstrução do sistema linfático. Então, todos esses problemas dentro dessas 4 forças e a força neta, né, que ele chama do linfático, vão atuar aí dentro desse processo, criando esse edema. Então, várias patologias podem afetar lugares diferentes e gerar esse edema aí, certo? Aí a gente tem lá, edema, forma parte de diabetes mellitus, né? Isso é a longo prazo, eu tava até olhando, então a gente sabe que diabetes é poliúria, né? Poliúria, polifágia, polidípsia, então poliúria é perder muita urina. Como é que é edema em diabetes? Então, a longo prazo, a diabetes pode favorecer aí o comprometimento de alguns órgãos que aí sim vão fazer o edema. Por exemplo, a gente sabe que a diabetes acaba afetando os microcirculações, né? Então causa aí microvaso, cegueira, problema renal. Opa, falou de problema renal, edema. Então, problema cardiológico, opa, edema também. Então, a longo prazo, diabetes mellitus aí. Isquemia miocárdica, claro, se o sangue não está chegando no coração, às vezes a gente está até com volume, né? Mas o sangue não chega lá por algum motivo no coração, vai ficar represado daqui para trás. Então vai causar edema, certo? Então, se eu tô com um coração que não consegue, não tem força para bombear esse sangue pela vena cava, pela aorta, então o que é que vai acontecer? Esse sangue vai começar a represar aqui atrás e vai causar edema. Então, problemas também de isquemia ou problema cardiovascular, que eu acho que ela deveria ter colocado ali de forma geral, né? Problema cardiogênico. Enfermidades também vascular cerebral, traumatismo cerebral, tudo isso influenciou no cérebro. Eu estava vendo também de que forma isso causa edema, porque acaba fazendo limitações de alguns órgãos, de algumas regiões, algumas partes sensitivas acaba se perdendo aí, então aí acaba comprometendo, dependendo da região onde foi afetado num traumatismo ou numa enfermidade, certo? Insuficiência hepática, a gente viu lá, né, ascite, onde tem aquele acúmulo, insuficiência renal também, como eu falei, ou cardíaca aqui, tá vendo? Então aqui resumiu tudo, renal, cardíaca e hepática, certo? E também o processo de desnutrição aí, hipoproteica, que a gente viu lá, aquele kwashiorkor, né, onde acontece edema. Tinha o marasmo,
né? E tinha o Kwashiorkor. Então, Kwashiorkor é mais por edema, porque proteínas produzem proteínas. Então, se eu não tenho proteína para produzir proteína, teoricamente eu perco essa produção, entre aspas, aí de albumina, pensa assim, né? Então, acaba criando edema aí, porque eu não tenho uma alimentação proteica, né? Tá ali como hipoproteica. Então, Kwashiorkor aí como uma enfermidade edemigênica aí. Manifestações clínicas. A gente vai ter aí quando a gente tem menor aí de 5 litros aí, né, de desidratação, então acaba não apresentando aí essa manifestação. Quando a gente tem maior de 5 litros, aí os edemas aparecem, né? Maior do que nossa capacidade corpórea aí de líquido aí. Ele diz assim, que acima de 5 litros a mais do limite aí aceitável, certo? Então vai ter aí edema nos pés, tobilhas, regiões sacras aí. E ele diz assim, com sinais de fóvea ou Gaudet. Esse sinal de fóvea ou Gaudet é aquele sinal que a gente... Aqui, até botei aqui, ó. Né, chamado no Brasil de sinal de cacifo. Onde a gente aperta lá e solta o dedo, aí ele vai, dependendo do tempo que retorna, né? Ou da profundidade aqui, nesse caso aqui, né? Ele define aí qual é o grau de edema que a pessoa tem aí, certo? Então, é só esse sinal aí de fóvea ou Gaudet. Edema aí também, manifestações clínicas. Edema cardiogênico, pode ser, quando é vespertino, ele diz que é nos membros inferiores, e quando é renal, é matutino. Eu não vi ainda essa relação ainda não, mas, enfim, se falar de vespertino aí é cardiogênico de membros inferiores, e se falar aí de mãos e pés aí, matutino, teoricamente é um edema renal, certo? Esses edemas com fóvea e sem fóvea. Fóvea é quando aperta, né? Fica ali o buraquinho ali, certo? Então, com fóvea é o padrão, né? Acúmulo de líquidos aí que sobrepassa a capacidade de absorção. Já esse sem fóvea aí pode ser por acúmulo ou coagulação de proteínas no espaço tissular. E aí ela citou como exemplo lá a elefantíase, né? Onde não retorna mais, e quando a gente aperta aqui, ó, é duro, certo? Porque já existe aí já uma acumulação de proteínas naquela região, e aí não deixa a fóvea aí, certo? Então, com fóvea normal, depressão da pele comum, e sem fóvea aí, se pode botar como exemplo aí elefantíase aí. Aí tem lá, valoração, que são os sinais, né? O peso, o aumento de peso aí, certo? Se a pessoa está com peso maior, fazer uma avaliação visual, né, como é que está o aspecto, medição das partes afetadas, aí o signo de Gaudet. Então são sinais aí que se referem aí à parte de edema. Tratamento é corrigir, né, o controle da causa, prevenir lesões de tecidos teciduais, né, elevar os pés, fazer uso de diurético, depende do diurético, né? Enfim, mas administração também de albumina sérica, tá vendo? Albumina, às vezes a pessoa tá com pouca albumina sérica aí. Aí tem medidas em mangas elásticas, manejo de drenagem, exercício e cuidados com a pele. Então todo esse processo aí não cai, mas é só para nível de informação. Aí depois vem aí a acumulação em terceiro espaço, os locais aí onde vai se acumular aí. Ela se refere a terceiros espaços como pericárdio, peritônio e o pleural, certo? Então, pericárdio, peritônio e pleura aí, certo? Aí vem um equilíbrio agora de sódio, que é onde a gente quer chegar, de sódio e água. Então, a gente vai ver lá que é a concentração de sódio que produzem os câmbios da osmolaridade do meio extracelular, ou seja, é o sódio aí que vai cursar como hiponatremia, que é pouco sódio, ou hipernatremia, que é muito sódio. Aí ele fala assim sobre o déficit de volume líquido isotônico. Ele diz ali que o meio extracelular, incluindo o volume de sangue circulante, o volume sanguíneo comprometido, ou seja, hipovolemia. O que ele está falando ali é que quando a pessoa tem um volume sanguíneo aqui comprometido, tende a uma hipovolemia. Por quê? Porque acaba perdendo volume, perdendo água aí desse meio aí, desse sangue, do corpo, certo? Então, só falando ali que esses câmbios podem interferir com o volume sanguíneo aí também, certo? E aí que vem o que é mais importante aqui, é justamente as causas e as suas manifestações
de uma forma geral aqui, tá? Porque depois ele vai desmembrar isso daqui em hipo e hiper. Então ele diz assim, ó, o consumo insuficiente de líquido, por exemplo, o que é que causa, teoricamente, ele está se referindo a só volume sanguíneo aqui, certo? Uma hipovolemia, certo? Então estamos falando de hipovolemia, só corrigindo aí. Então o que é que causa esse pouco volume e a gente ainda não entrou em hiponatremia e nem hipernatremia? O que causa o pouco volume? Aí diz assim, ó, consumo de líquidos, insuficiente de líquido, ou porque a pessoa está com traumatismo na boca, ou está com incapacidade de deglutir, de engolir, né? A ausência também da sensação de sede, existem algumas patologias que cursam com isso, né? Com ausência de sede. A perda excessiva de líquido gastrointestinal aí, por vômito, né? O trato gastrointestinal superior e diarreia aí do trato gastrointestinal inferior. A gente também tem perda renal excessiva, né? Por diuréticos, por hiperglicemia, por essa enfermidade de Addison aqui também, que tem uma relação aí com o processo de ADH, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui, enfermidade de Addison. Não sei, eu não anotei isso em algum lugar. Deixa eu ver. Enfim, depois dá uma pesquisada aí, certo? Acaba baixando aí esse volume aí. Nefropatia, né? Perdedura de sal. Depois também tem perda excessiva pela pele através de febre, né? De clima quente, né? Suor, queimadura também, né? A pessoa com queimadura acaba desidratando também. Ou perda por terceiro espaço, que é os edemas, ascites, as queimaduras aqui, de preferência nos primeiros dias. Parece que, né, as queimaduras aí, depois há um acúmulo de água aí, né? E aí diz as manifestações. Manifestações a gente vai ter aí, ele diz assim, né, adelgazamento, né, como é que eu posso dizer? Emagrecimento, né, mas enfim... O emagrecimento ele pode ser agudo, leve e moderado, né? Tá dividido em 3 classificações de acordo com a porcentagem de líquido que perde aqui a nível corporal. E a gente tem um incremento compensador também, como manifestações, incremento compensador das hormônias antidiuréticas. Ou seja, tem um gasto urinário menor, né? A pessoa que está desidratada acaba urinando um pouco. A osmolaridade e densidade começa a aumentar da urina, né? A urina fica mais concentrada. São sinais, né, de desidratação ou de hipovolemia. Também a pessoa sente muita sede, o hematócrito, né, acaba subindo aí, sérico, por conta de desidratação. Tem um volume também vascular reduzido, fica com hipotensão postural, que é aquela que quando a gente levanta fica meio tonto assim, porque o sangue não flui direto para a cabeça. Taquicárdico também, né, porque o coração chega a pouco sangue, então ele tende a querer ficar batendo mais forte para compensar que tem pouco volume, certo? O pulso fica lento, né? Então também hipotensão, a pessoa pode ficar chocada também. E já com relação ao volume do meio extracelular, a gente tem fontanelas deprimidas de um lactante, que é aquela moleira, né? Que fica rebaixada quando é um recém-nascido aí. Os olhos também fundos, né? O globo ocular ali suaves também, então olhos fundos aí também são coisas de hidratação. Ela falou de em relação à criança não chorar também, não sai lágrima quando chora. E também a regulação de temperaturas insuficientes, que a temperatura corporal é elevada aí também. Certo? Então tudo isso aqui cursa com manifestações de hipovolemia. Aí depois sim vem as manifestações clínicas, que depois vem as outras coisas, que é hipercalemia, hipernatremia, né? Falando do potássio e do sódio. Aí tem aí a sede, a pessoa vai ficar com sede, né? Vai ficar aí desidratada. E também vai ter aí o detentório de la regulação aí